Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu estou gravando esse vídeo explicativo, tá? Sobre a unidade temática de ciências, que são as camadas de energia e a distribuição eletrônica, tá? Para a gente dar início a esse segundo bimestre, tá? Dar sequência aos conteúdos estudados, ok? Então vamos lá. Como vocês podem ver, né? Nós temos aí o modelo do átomo, né? Segundo Rutherford Bohr, que é semelhante ao sistema solar, onde nós temos o núcleo, né? Nós temos ao redor do núcleo a eletrosfera e os elétrons girando aí em torno da eletrosfera, tá? Dentro do núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, ok? Então vamos lá. Conhecendo um pouquinho sobre a distribuição eletrônica, tá certo? Ok? Então olha só. Os elétrons eles estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas, tá? Designadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Lembrando que isso nós já vimos em sala de aula, tá? São, né, as camadas da eletrosfera, as camadas do átomo, da estrutura do átomo, que também podem ser representados de 1 a 7, tá? Onde essas camadas vão nos levar, tá, às linhas horizontais da tabela periódica, ou chamadas de períodos, tá? Então, são 7 camadas ou 7 períodos, certo? Então, à medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizadas, tá? As camadas da eletrosfera, elas representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem os primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo níveis de energia, tá? Respectivamente. Ok? Então, como vocês podem ver, tá? Um detalhezinho aí nesse slide. Como vocês podem ver, aqui nós temos o mapa mental, tá? Envolvendo a distribuição eletrônica, tá certo? Parece até, eita, meu Deus, que é isso? Né? É muito simples, tá? Não precisa se preocupar agora, porque isso nós vamos ver bem detalhado no nosso encontro presencial, tá bom? Então, à direita aí do vídeo, vocês têm o diagrama de Linus Pauling, tá? Onde essas setas aí do diagrama, elas indicam a ordem de distribuição e energia, tá? Mais ao centro do slide, vocês veem os subníveis, tá? Subníveis S, P, D e F, tá? Onde o último subnível é o mais energético, tá? E mais à esquerda vocês veem aí o número de elétrons, tá? De cada subnível, ou seja, a quantidade de elétron que cada subnível ele suporta. Então, o subnível S suporta 2 elétrons, o subnível P suporta 6 elétrons, o subnível D suporta 10 elétrons e o subnível F suporta 14 elétrons, tá? Mais abaixo nós temos aí o número atômico, que é o mesmo que o número de próton, que é o mesmo que o número de elétron, tá? Nós vamos aprender como montar esse diagrama aí, tá? No nosso encontro presencial e assim realizarmos a distribuição eletrônica, ok? Vamos ao próximo. Então, como vocês veem aí, tá? Por meio de métodos experimentais, os químicos concluíram que o número máximo de elétrons que cabe em cada camada, o nível de energia é. Então, voltando lá ao slide anterior, tá? Nós temos aí 3 colunas. Uma representando o nível de energia, que vai de 1 a 7. A segunda coluna representando as camadas, tá? K, L, M, N, O, P e Q. E a terceira coluna representando aí o número máximo de elétrons que cada camada ela suporta. Então,
Então, a camada K, 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons, a camada M, 18 elétrons, N, 32, O, 32, a camada P, 18 e a camada Q, tá? 8 elétrons ou 2 elétrons, tá? A depender do átomo que está sendo trabalhado, porque eles são os gases nobres, tá? E o que é que nós entendemos sobre gases nobres? Os gases nobres, eles não reagem, são chamados de inertes, tá? Eles não reagem com mais nenhum outro elemento químico. Ou seja, eles já possuem a regra do octeto completo, tá? Lá no estudo de ligações químicas, nós vamos entender de fato essa regra aí do octeto, ok? Então, olha só. Em cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas, tá? Ou subníveis de energia, a qual nós já falamos anteriormente, que são representados pelas letras S, P, D e F, tá? Em ordem crescente de energia. O número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia também foi determinado experimentalmente, tá? Como nós chamamos de energia crescente. À medida que ele se afasta do núcleo, tá? Ele possui uma maior energia, tá? Então, olha só. O número de subníveis que constituem cada nível de energia depende do número máximo de elétrons que cabe em cada nível. Assim como no primeiro nível cabem no máximo 2 elétrons, esse nível apresenta apenas um subnível, que é o S, no qual cabem os 2 elétrons. O subnível S do primeiro nível de energia, ele é representado por um S. Nós vamos ver daqui a pouquinho na distribuição. Então, da mesma forma, como o segundo nível cabem no máximo 8, o segundo nível é constituído de um subnível S, no qual cabem no máximo 2, e um subnível P, no qual ele cabe no máximo 6 elétrons. Desse modo, o segundo nível é formado de 2 subníveis representados por S e P, ou seja, 2 S e 2 P, e assim por diante. Linus Pauling, químico americano, ele elaborou um dispositivo prático que permite colocar todos os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia, ou seja, é o processo das diagonais, denominado também de diagrama de Pauling, tá? Que será representado a seguir. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais, tá? Então está aí, tá? Vocês estão visualizando. Esse é o famoso diagrama de Linus Pauling. Observe que ele também tem 7 camadas, tá? Que representam os períodos da tabela periódica, certo? Então, observe aí a setinha de acordo com a sua distribuição. Logo abaixo, vocês podem visualizar 1s2, 2s2, 2p, no caso, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d e 7p. Ou seja, lembrando que cada um desses subníveis S, P, D e F suporta um número de elétrons, como vocês veem aí no diagrama, tá? Então, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. Ou seja, de acordo com o número de elétrons de cada subnível, tá? Então, essa aí é a distribuição, tá? Em ordem crescente de energia. Então, aqui, pessoal, vocês veem, tá? Alguns exemplos dessa distribuição, tá? Por exemplo, vocês têm aí o primeiro elemento químico, que é o magnésio, como está aí destacado de vermelho. O magnésio tem número atômico 12, tá? Então, a quantidade do valor do número atômico, tá?
vai ser a quantidade de elétrons de acordo com cada subnível de energia, tá? Ou seja, se o magnésio tem 12 elétrons, nós vamos usar a distribuição eletrônica de acordo com os elétrons que estão acima do subnível e encontrar a quantidade exata aí. Como o número atômico do magnésio é 12, repito, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Se nós somarmos tudo, 12 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Observe que o último subnível aí ficou em vermelho, destacado. Por quê? Porque ele representa, tá, a camada de valência, a camada mais externa, ou a camada mais energética. Tá? Então, como ele terminou em 3s2, nós vamos lá na família 2, ou na coluna 2 da tabela periódica, e nós vamos encontrar o elemento químico magnésio. Da mesma forma, nós temos aí o sódio. O sódio, Na, ele tem número atômico 11. Então, de acordo com a distribuição, vai ser bem semelhante ao magnésio. Tá? O magnésio tem 12, o sódio tem 11. Observe que foi a mesma distribuição, porém, no final, 3s1. Por quê? Se nós deixássemos 3s2, ele teria a mesma quantidade de elétrons do magnésio. E ele não tem 12, ele tem 11. Então, a última camada, que é a camada mais energética, ela pode diminuir. Ela nunca pode aumentar, mas ela pode sim diminuir. Tá? Portanto, terminou em 1. Se nós formos lá na primeira coluna da tabela periódica, nós vamos encontrar o elemento químico sódio. Tá? Da mesma forma, o fósforo, tá? Que tem número atômico 15. Observe que foi a mesma distribuição que os dois primeiros, porém aumentou 3p3. Por quê? Porque somando 12 com 3, nós temos 15. Professor, por que ficou 3p3 e não 3p6? Porque o último ele pode diminuir. Então, nesse caso, para completar 15 elétrons, que é a quantidade do número atômico do fósforo, nós diminuímos o último subnível em questão de elétrons. Então, observe que o P aí ele tem um antecessor, que a gente chama de correspondente em S. Por isso que a gente tem que somar 3s2 com 3p3. Observe que a soma dos dois elétrons aí em cima, 2 mais 3, vai dar 5. Portanto, se você for na coluna 5 da tabela periódica, já lá na parte direita, tá? Depois eu vou explicar para vocês essa questão de famílias da tabela, porque possui grupo A, grupo B, tá? O quarto exemplo, vocês têm aí o potássio, de número atômico 19. Observe que foi praticamente a mesma distribuição, porém aumentou aí no final. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Somando tudo vai dar 18. A gente está somando os elétrons, tá? Os números de cima, que nós podemos chamar de expoentes, tá? Então, 18 mais 1 era para terminar 4s2. Porém, para completar 19, né, a gente pode diminuir o último, ou a última camada energética, ficando aí 4s1. Portanto, como terminou em 1 elétron em cima, nós vamos lá na família 1, na coluna 1 da tabela periódica, e nós vamos encontrar o elemento químico potássio. Tá? Observe aqui o próximo exemplo, certo? Olha só. Distribuir os elétrons do átomo normal de manganês, tá? Z igual a 25, ou seja, o número atômico é 25, em ordem de camada. Observa só aí, na solução. O símbolo Z corresponde ao número atômico, que é a quantidade de prótons que o átomo possui em seu núcleo. Quando o átomo está no estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Eu já havia explicado isso, tá? Assim, se Z é igual a 25, isto significa que no átomo normal de manganês há 25 elétrons. Então, aplicando o diagrama de Linus-Pauling, nós teremos, tá? De acordo com a distribuição, ficará como? Tá aí a distribuição. Vamos ter que somar todos os elétrons, tá? Em forma de expoente, aí acima do subnível, para chegar até 25. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, 3d5, tá? Observe que era 3d10, mas aí ia ultrapassar. Então, para completar 25, lembrando, o último nível, a última camada energética, tá? Ela pode diminuir. Portanto, para completar 25, porque até 4s2 ficaria 20, com mais 5, 25. Ou seja, a camada mais externa, a camada mais energética aí é 3d5. Portanto, esse elemento químico está no grupo ou na coluna 5 da tabela periódica, como vocês veem aí, tá? Então, pessoal, é só usar a distribuição eletrônica, tá? Que está no vídeo, tá? Nos slides anteriores, certo? É só também dar uma olhada no livro na página 168, tá? Esse material eu produzi com base na página 168 do livro de vocês, tá? Vocês podem dar uma olhadinha depois, podem assistir videoaulas, enfim. Fiquem à vontade para buscar conhecimento, tá? Então, observa aí, só para a gente concluir, tá mostrando o penúltimo slide lá, onde nós estávamos com essas distribuições aí de cada elemento químico e a sua respectiva camada mais energética, né? Que no caso é a última camada aí, tá? De acordo com essa distribuição, tá certo? Só reforçando, esse material foi produzido com base na página 168 do livro de vocês. Vocês podem dar uma olhadinha, tá? Vejam lá direitinho o que são os subníveis, quais os níveis de energia, tá? Observe a distribuição, treinem também a parte do diagrama de Linus Pauling, tá? E qualquer dúvida nós tiraremos no nosso próximo encontro presencial, tá? Mas é interessante que vocês deem uma olhadinha aí nesse material, tá bom? Muito obrigado aí e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo vídeo, tá certo? Forte abraço em todos e até breve, tá bom?